teve de tudo nesse jogo. 3 gols do Galo, 1 gol do Cruzeiro, duas expulsões pro Cruzeiro, uma... Fala, Nação Celeste, Cruzeiro acabou derrotado no clássico contra o Atlético Mineiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, né? E olha que o jogo teve de tudo, expulsões, polêmicas e muita pressão dentro de campo. E no corte de hoje você confere no pós-jogo completo do Sport Center destrinchando tudo isso aqui. Onde o Cruzeiro errou, o impacto das expulsões e como o Atlético conseguiu sair com a vitória nesse clássico pesado. É exatamente isso que você vai ver agora no pós-jogo do Sport Center, analisando tudo. Mas antes, já dê seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum corte do nosso cabuloso. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente. Mas vamos com um dos clássicos deste fim de semana no Campeonato Brasileiro. Em Minas Gerais, tivemos Cruzeiro e Galo. Rafa, clássico é uma coisa especial, não tem jeito. Momentos das equipes, tudo isso parece que some na hora em que os rivais estão frente a frente, né? Um resultado expressivo esse do Galo para cima do Cruzeiro, vitória, um Cruzeiro que vinha de um meio de semana de vitória em Libertadores e tudo isso, mas acaba derrotado no seu clássico e isso, claro, que impacta nessa sequência. Pro lado do Galo, bom porque também o seu comandante já vinha ali com uma pressão danada para cima do seu trabalho. Não há dúvida. Clássico sempre é um elemento modificador de cenários, né? Se um time está bem e perde um clássico, tem um impacto tremendo. Se o time está mal e ganha um clássico, também tem um impacto tremendo. Assim é no futebol brasileiro, assim é no futebol inglês, no futebol espanhol e em qualquer lugar do mundo onde há camisas pesadas. E o Atlético mereceu vencer o Cruzeiro hoje por 3-1 jogando no Mineirão com torcida basicamente composta pelos cruzeirenses, né, que era o mandante, o Cruzeiro do jogo. Tinha uma galerinha lá, acho que 2.500 atleticanos que estão saindo do estádio, né, extremamente satisfeitos. O jogo começou muito tático, muito estudado, mas o Cruzeiro tinha mais a iniciativa do jogo, mais a posse de bola. O Galo jogando num 3-5-2, esperando, né, o Cruzeiro tomar a iniciativa, mas antes dos 15 minutos, numa das saídas em contra-ataque do ótimo Renan Lodge, que fez uma partida espetacular. Ele encontra o Bernardo pelo lado esquerdo, acontece uma triangulação, um cruzamento, e aí a ajeitada, né, dada pelo centroavante do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, né, o Cassierra, encontra o Minda, que foi uma aposta do Barba para o jogo de hoje, para ele fazer 1-0 para a equipe do Atlético. Bom, a partir daí o Cruzeiro começou a atacar mais, tentar ser mais veloz, o Atlético soube se defender e manteve as suas tentativas de contragolpe, né? As suas transições de velocidade. Numa delas, outra vez o Minda pelo lado esquerdo, mais uma vez o lado esquerdo, faz uma ótima jogada, recebe o calço, né? A falta do Kaique, lateral da equipe do Atlético, o Cauã, na verdade, lateral do Cruzeiro, faz o pênalti, precisou ir pro VAR para o Flávio Rodrigues de Souza confirmar, e aí o Michael fez 2-0. Terminou o primeiro tempo assim, ainda na etapa inicial o Arthur Jorge fez uma mudança, tirou o Cauã Moraes, colocou o Neiser, Vídea Real, para poder aumentar a agressividade do Cruzeiro pelo lado direito, mas isso deixou mais espaço ainda para o Atlético poder jogar, desenvolver as suas jogadas. E aí, como não deu muito certo essa primeira troca, aos 15 minutos, o Arthur Jorge tentou outra vez, colocando o Bruno Rodrigues, colocando o Wanderson, aumentar o volume ofensivo da sua equipe. Só que aí foi a vez do Arroio acabar com as pretensões do treinador, né? Tomou o cartão amarelo e o cartão vermelho no intervalo de 2-3 minutos. Aí o Cruzeiro com a menos ficou muito mais difícil, depois teve um outro jogador expulso, né? O Kaique Bruno ficou com 2 a menos, e aí o Lianco acabou recebendo cartão vermelho também pelo Atlético. Aí o clássico terminou com 3 jogadores a menos, né? 2 do Cruzeiro e 1 do Galo. O Atlético fez o terceiro gol com o Cassierra e depois, no finalzinho, o Caio Jorge chegou ao empate numa cobrança de pênalti aí, que foi confirmado também pelo VAR. E olha que o Emerson quase pegou. Resultado justo, o Cruzeiro teve mais a bola? Sim, teve. Finalizou mais, as condições do jogo impuseram ao Cruzeiro ter essa característica, mas o Galo o tempo todo com muito mais solidez, com muito mais compactação, entendendo as necessidades do clássico, conquistou a vitória para muito surpreendente e importante demais para a sequência do trabalho do Barba. Glaucia. O Cruzeiro como mandante contra o Galo desde 2023. São 2 vitórias do Cruzeiro, 3 empates e 4 vitórias do Galo.
Hoje, portanto, Galo 3, Cruzeiro 1, mando do Cruzeiro nesse clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. A gente já vai lá para o Mineirão também, trazer as informações direto, ao vivo, nesse pós-jogo, também ouvir os personagens. Mas, Rafa, você falou de um impacto, né, dessa vitória para a sequência do trabalho do Barba e essa derrota para a sequência do trabalho do Arthur Jorge. A gente até discute depois, porque a Nath está pedindo passagem por aqui. Nath Andrade, chegando ao vivo conosco, direto lá do Mineirão, acompanhou a partida e traz mais detalhes. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Beijo, Gláucia. Beijo pra vocês no estúdio, pro fã de esportes que acompanha. O clássico acabou agorinha. Galo 3, Cruzeiro 1. A gente ainda consegue ouvir a torcida do Galo fazendo festa aqui no estádio, porque tem que esperar um tempo a mais para sair, como sempre acontece com as torcidas visitantes. Muita festa atleticana. O torcedor atleticano não queria saber quem era o mandante, queria saber de Galo. E hoje foi noite de Galo, 3-1. Com tudo aquilo que um clássico tem direito. Semana começou complicada pro Galo, né? A saída do Rafael Menin, a saída do Hulk, anunciada ontem também. Um grande ídolo do Atlético. O torcedor vinha chateado com o time, com o desempenho do time, com a gestão do clube também. Mas hoje, página virada, a gente consegue ouvir a torcida ainda cantando bastante, porque teve de tudo nesse jogo. 3 gols do Galo, 1 gol do Cruzeiro. Duas expulsões pro Cruzeiro, uma pro Galo, 2 pênaltis. Tudo aconteceu no Mineirão. Agora aqui a gente ainda vai descer, ainda vai falar com os personagens desse jogo, mas muita festa do lado atleticano e teve muita festa do lado cruzeirense também. Mais de 53 mil presentes aqui no Mineirão. O Galo ganhou, mas a torcida do Cruzeiro não deixou de provocar. No final do jogo teve aquele Libertadores é campeão, Libertadores ser campeão, né? Lembrando que o Cruzeiro disputa Libertadores enquanto o Galo disputa Sul-Americana. Mas hoje a festa é toda alvinegra. O torcedor não se lembrou da tristeza da semana, Gláucia. E aí a gente teve expulsos o Lianco, o Kaique e também o Arroio. O Arroio, inclusive, foi expulso no intervalo de 2 minutos. Ele tomou o primeiro cartão amarelo, 2 minutos depois foi expulso. O jogo ficou mais difícil para o Cruzeiro, que já perdia por 2-0. Depois teve o Kaique expulso, ficou com 2 a menos. E aí, né, mais uma vez, Lianco sendo o personagem do jogo, Lianco expulso pelo Galo. Veio o pênalti, o Cruzeiro diminuiu ali, tentou até fazer uma pressão no fim do jogo para empatar pelo menos ou diminuir esse placar, mas não deu. Por aqui, hoje foi dia de Galo, Gláucia. Ô, Nath, boa sequência de trabalho aí pra você, pra toda a nossa equipe. Passagem livre aqui no nosso Sport Center também, pra trazer os personagens deste clássico mineiro. Rafa, pra gente arrematar, conversávamos antes da Nath chamar, sobre o impacto disso também pro lado do Cruzeiro, né? Óbvio que pro lado do Galo dá uma amenizada nessa pressão, o trabalho do Eduardo Domingues já sofrendo essa pressão. Agora, do lado do Arthur Jorge, fica sempre aquela impressão de que no momento em que o Cruzeiro vai engatar, não engata. Ainda oscilando muito esse trabalho, né? É o time que não consegue ainda ser linear, né? Até que os números, de modo geral, do Arthur Jorge são bons, né? 2 derrotas apenas, um empate, 5 vitórias. A perspectiva do Cruzeiro com o Tite na temporada era muito ruim. O Arthur Jorge chega e melhora a autoconfiança dos jogadores, reajusta algumas peças, coloca o Gerson para jogar como construtor, coloca o Christian pelo lado do campo, hoje muito mais pelo lado esquerdo e o Arroio fazendo o lado direito. O Cruzeiro está com mais cara de time, mas não está tendo a regularidade, a sequência de boas atuações que a qualidade do elenco dele sugeria que tivesse, né? Arthur Jorge sentiu hoje o seu primeiro dissabor de uma derrota em clássico no futebol brasileiro, porque em 24, enquanto técnico do Botafogo, ele não perdeu clássico nenhum. Foram 5 vitórias e um empate. Então hoje ele sentiu o dissabor do que é ser derrotado num jogo contra um rival da mesma cidade e da maneira como o jogo se desenvolveu, né? Um Atlético muito cirúrgico. E o trabalho do Barba, para mim, parte desse trabalho, ele é questionado pela falta de uma identidade única de jogo. O Eduardo Domingues, ele muda escalação e esquema tático partida após partida. Querem um exemplo clássico? Hoje, contra o Cruzeiro, ele escalou o Atlético com 3 zagueiros. Foi a terceira vez no comando dele que o Galo jogou com esse esquema. E pela terceira vez teve boa performance.
mas está arriscado no próximo jogo voltar a ter uma linha de 4 defensores, ter 3 homens no meio campo, 3 homens na frente, enfim, porque ele tem essa característica de variar demais o jeito de jogar. Eu acho que aí está residindo a principal crítica ao trabalho do Barba. Não dar uma sequência com uma única formação. Mas eu acho que tudo são flores quando você ganha um clássico e ainda ganhando com autoridade, sabendo controlar as características do seu rival. O Atlético vence uma partida em que, na teoria, tinha menos poder de fogo, menos qualidade técnica do que o Cruzeiro. O favorito era o Cruzeiro, pela qualidade do time, pelo momento dos dois clubes, tanto dentro quanto fora de campo, mas aí o Galo venceu. A partir de amanhã o cenário é outro e a tendência é o Barba ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, mas preferencialmente escolhendo uma formação e apostando nela. A de hoje, por exemplo, é uma ótima referência para ele poder seguir nas próximas partidas do comando do Atlético. Glaucia. Boa, os dois times agora no meio de semana entram em campo, né, pelas competições sul-americanas, os dois jogando fora de casa. Essa é a sequência das duas equipes. Falando, inclusive, Rafa, em termos de classificação dentro de Libertadores para o Cruzeiro, que vinha da boa vitória contra o Boca, tem a Universidade Católica fora. O Cruzeiro, terceiro colocado nesse momento. Perdeu para esse mesmo Católica jogando em casa, né? Então ainda tem essa pressão agora de vencer para seguir nessa luta de classificação de Libertadores. E o Cruzeirense tem na Libertadores uma grande meta, porque é aquela discussão sempre que acontece todo ano, né? E eu acho que em 26 nós estamos vendo a parte matemática do Campeonato Brasileiro caminhando para uma mesma lógica, que o título vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro começou muito mal o campeonato com o Tite, foi reserva, foi lanterna algumas rodadas da competição nacional, e aí tem a Libertadores como outra competição importante em que a pressão matemática já existe e o cenário não é favorável do ponto de vista da perspectiva para o Cruzeiro seguir adiante. Aí perde um jogo desse, como perdeu para o seu principal rival, a tendência é que isso tenha algum tipo de baque para o jogo da Libertadores. Mas uma coisa que o Arthur Jorge já mostrou que é um técnico com capacidade de soluções imediatas. Ele não precisou de muito tempo na época do Botafogo para poder diagnosticar o perfil do time e ajustar o modelo de jogo às peças que ele tinha à sua disposição. Esse tempo que está no Cruzeiro, ele já conhece bastante o perfil dos seus jogadores. E eu acho que bola por bola, o Cruzeiro tem condições, mesmo sendo um adversário muito forte, de ir lá no Chile vencer a Universidade e aí com isso passar a depender só de si para poder avançar de etapa até o mata-mata da Libertadores da América. É difícil, mas não é impossível, Glaucia. É isso aí, pessoal. O clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro foi um daqueles bem quentes, com muita tensão, decisões que pesaram diretamente no resultado dentro de campo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, né? Um dos momentos mais decisivos da partida foi a expulsão de Kenny Arroyo ainda no segundo tempo no Mineirão. O atacante acabou se complicando em poucos minutos. Primeiro recebeu o cartão ao se envolver com provocações de Alan Franco e logo depois acabou cometendo uma falta para parar o contra-ataque puxado de Renan Lodge, recebendo o segundo amarelo e sendo expulso. E não parou por aí, né? Kaique também acabou deixando o time com um a menos, aumentando ainda mais a dificuldade do Cruzeiro em buscar reação no clássico. Com os dois jogadores a menos e um jogo desse nível, a missão ficou praticamente impossível contra o rival que soube aproveitar o momento. Além do impacto direto na derrota, as expulsões também trazem um problema importante para a sequência da temporada. Tanto Arroyo quanto Kaique estão fora dos próximos confrontos contra o Bahia, que acontece na Arena Fonte Nova. Agora eu quero saber de vocês. Na sua opinião, essas expulsões definiram o jogo? O Cruzeiro foi prejudicado ou faltou mais cabeça fria no clássico? Comentem aqui embaixo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum corte do nosso cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!